Boa tarde, sou Marisa Timpone e estou aqui para palestrar a respeito dos 120 anos da invenção muriliana a convite da Academia Mineira de Letras, o que me deixou muito honrada. Essa nossa palestra de hoje, nos 120 anos, será da invenção de Murilo. Ela é embasada em minha condição de pesquisadora, escritora, poeta, que há mais de 40 anos estuda a obra de Murilo Mendes, com muitos livros publicados sobre o tema, alguns solos, outros em coautoria, com minha companheira de pesquisa, professora Leila Barbosa, na pesquisa História Literária de Juiz de Fora. Sou membro da Academia Jusforana de Letras, da Leia Juiz de Fora, que é a Liga dos Escritores, Ilustradores e Autores, Conselho de Curadores do MAN, professora aposentada do curso de Letras e Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, com vários livros publicados, como eu lhes disse, sendo que alguns deles mereceram destaque, como Ismael Nery e Murilo Mendes Reflexos, que foi indicado ao Prêmio Jabuti, que é esse que está aqui atrás. Ainda livros deste ano, como O Menino que Pulava, que é este aqui, A Essência de Madre Silva, pequenininho abaixo, ambos deste ano. E lembro a vocês que a minha condição de escritora me fez levar a trazer este livro para a nossa análise de hoje, que é O Processo da Invenção na Busca da Liberdade, uma leitura crítica da poética de Murilo Mendes. Esse livro foi escrito abordando toda a obra completa de Murilo, contida nessa edição, feita pela editora Aguilar, um livro que resgatou a obra de Murilo Mendes, como também com base neste outro livro que nós lançamos. Eu e Leila lançamos um centenário de Murilo, aqui está ao contrário, que é exatamente a trama poética de Murilo Mendes. Quero lembrar vocês que este O Processo da Invenção na Busca da Liberdade é um livro que foi feito com o apoio da Lei Murilo Mendes de Incentivo à Cultura de Juiz de Fora, com o prefácio da Leila Barbosa, diagramação e ilustração da querida Valéria Faria, que é uma grande artista plástica, e este livro hoje vai me subsidiar para fazer a homenagem nos 120 anos desse processo poliédrico de um poeta multifacetado pela invenção ao criar suas imagens. Murilo Mendes responde alguns itens do questionário de Proust, e ouvindo Mozart, que eu coloquei de início, que vamos ao questionário. Qual é para si o cúmulo da miséria moral? Explorar a miséria alheia. O seu ideal de felicidade terrestre, ver progredir a fraternidade entre os homens. O seu músico favorito? Mozart, naturalmente. O que mais detesta no homem? O servilismo, a incapacidade de indignar-se. A sua divisa? A liberdade. Como epígrafe lhes trouxe as soluções transcritas por sua lira, balançando invenção e liberdade, que não exclui orgânico rigor. Está no livro do Murilo Mendes, Contemplação de Ouro Preto, no poema Contemplação de Afonso. Ou mesmo o epitáfio do livro Hipótese, que foi publicado em 77, pós-mortem, em italiano, onde ele diz: Amo prima di tutto la libertà, la donna, il dialogo, la musica, le galassie, la Pietrovale, il teatro fuori del teatro. A título de introdução, lembro que Murilo Mendes foi um poeta nascido em Juiz de Fora, em 13 de maio de 1901, portanto, há 120 anos atrás,
e que faleceu aos 45, no dia 13 de agosto de 1975, tendo sido enterrado em Portugal, no Cemitério dos Prazeres, com uma lápide única, poeta. Casado com a poeta portuguesa Maria da Saudade Cortesão Mendes, foi contactado ou contratado pelo Departamento Cultural do Itamaraty para atuar na Europa como professor de literatura brasileira nas universidades de Roma e Pisa, onde ele trabalhou ao lado da nossa amiga Luciana Esteganho Picchio, que prefacia este livro que está aqui da trama poética. É participante da renovação poética da nossa literatura no modernismo, direcionando-se para o pós-modernismo. Por ser um poeta de muita produção e por ser um criador em busca de invenção, é que vamos lê-lo em sua faceta mais atual de criador, que busca inovar na oferta de seu produto a palavra, a imagem e o poema poliédricos. Pontuemos que invenção tem a proposta de trazer ao mundo uma nova existência, algo que não existia, criar algo novo, requisito para criar patente. Já inovação surge com a melhoria de um produto ou é a criação de algo novo que seja absorvido pelo mercado, produzindo algum efeito, isso na área tecnológica. Já na literatura, o poeta inventa para inovar em seus versos, em suas palavras, em suas imagens. Essas três instâncias, versos, palavras, imagem, para alcançar os seus poemas plenos de liberdade. No livro, O Processo da Invenção na Busca da Liberdade, eu analiso essa criação definida primeiramente na escolha até da autontologia, que essa autontologia seria o poema maior da sua produção, que é o livro Poesias, de 25 a 55, foi publicada pelo José Olímpio, e que contém a produção poética muriliana dos seus primeiros passos até uma viagem maior, ou seja, vai do primeiro livro Poema, publicado em Juiz de Fora, pela editora Dias Cardoso, com seus poemas de 25 e 29, publicado em 30, até a Siciliana, onde ele já vai para a Europa, na sua linguagem. Para a abrangência do corpo poético, acrescentamos aqui História do Brasil, um livro que não ficou na sua obra completa de 25 a 55, mas que está aqui na obra da Aguilar, Tempo Espanhol e ainda o livro Convergência, publicado em português em 1970, que é o meu objeto de análise, e Hipótese, publicado em italiano em 1977, com Murilo já falecido. Esses dois últimos livros de Murilo são objetos da minha análise nesse recorte, por serem os últimos livros de poemas publicados e por conterem o processo muriliano da construção-destruição. Como método de abordagem, optei por uma leitura que deseja atar as pontas entre o texto apocalíptico, alegórico, lúdico, místico, erótico de Murilo Mendes, com espírito vanguardista, de romper com o grosso da coluna, levando a reflexão sobre o que se disse. A tônica dessa poética é a dualidade visceral. E essa tendência à ruptura será ainda um fio condutor do texto muriliano, as tendências modernistas manifestadas especialmente nas duas primeiras décadas do século XX. Tomando-se por matriz a fórmula criação do novo, do inesperado, temos um eixo para a leitura da construção-destruição, que impulsiona o processo criativo de Murilo Mendes em suas duas faces, a lucidez e a artesania de um lado, e o imaginário de pé de terra do outro. E Murilo Mendes, como crítico de si mesmo, dá chaves de leitura de sua obra quando responde ao questionário de sua biógrafa, Laís Correia de Araújo, professora de Belo Horizonte, esposa do Afonso Ávila, falecida. Laís pergunta: acredita nessas formas híbridas de expressão,
poesia, pintura, poesia, escultura, etc., acha que o poeta é um desenhador, desenhista da linguagem? Murilo responde: acho. Acho que as fronteiras da arte hoje tornaram-se muito fluidas. Todas as invenções e todas as tendências, todas as rubricas são lícitas. Sou terrivelmente eclético. Não sou contra as propostas, as programações, mas, em última análise, o que conta para mim é a realização. O instrumento básico do poeta é a linguagem. Acha que Convergência é um livro de poesia concreta? Não. É um livro que resume, a meu ver, a experiência de 22 a 30 e que revela a influência dos concretos e dos praxis. Isso datou em Roma, 1971. Vamos ao homem poeta e a sua época. Ao se inserir o artista em um dado contexto de época literária, está se levando em conta a noção de literatura como processo. O conceito de estilo de época, a questão da periodologia, pois a perspectiva diacrônica vem atualizando esses dados. E aqui, ao se considerar Murilo Mendes como um poeta ligado ao modernismo brasileiro, tem-se em mente que o modernismo é uma manifestação cultural que, nas nossas letras, numa busca de modernidade, representa uma ruptura com a tradição mimética academicista em favor da criação. Pela tradição crítica, fazer literatura moderna seria realizar, num todo coletivo, o que o poeta Mário de Andrade, o crítico Mário de Andrade, considerou como as 3 linhas subjacentes à estética moderna, que eu sempre cito, que são o direito permanente à pesquisa estética, a atualização da inteligência artística brasileira e a estabilização de uma consciência criadora nacional. Esses 3 pontos estão implícitos na obra de Murilo Mendes, embora se reconheça nele uma dimensão maior. Não se pode negar a modernidade do código muriliano. Ele chega a criar os seus murilogramas, forma de escrever de Murilo. Mas, em termos linguísticos e literários, é bastante inovador. Em nome da literatura, que eu nomeei de um sistema secundário, Murilo cria, partindo naturalmente de um sistema primário, o primeiro sistema 1, língua, num outro sistema de convenções compartilhadas para a transmissão da sua mensagem. Faz invenção dentro da literatura do sistema secundário em seu remanejamento da língua, preenchendo nessa algumas casas vazias, existente potencial, quando, por exemplo, cria verbos, palavras decodificáveis de imediato pela pouca distância do caminho que o sistema secundário percorre. Assim, ele cria verbos como luar, coisar. Vejam em Contemplação de Ouro Preto, que lua luando é do poema Lua de Ouro Preto. Ou no Grafito para Mário de Andrade, do livro Convergência, este povo coisando na durocracia. Ele inventa palavras pela junção de mais de uma ou divide algumas, ou mesmo une prefixo ou sufixo, referendando-as a novos significados. De quem autocobaia se desmembra, que é o murilograma Fernando Pessoa, do livro Convergência. Ou mesmo no Grafito para Piranéia de Convergência, quando ele diz: aqui o gato pardo perde a pátria. Pelo processo da invenção de palavras, chega-se, portanto, à invenção muriliana. No contínuo de sua obra, vê-se que a necessidade de as palavras falarem por ele, fazer o seu juízo final, é o que leva à invenção de um código. E inventando palavras, alcança agora essa nova gradação no seu processo inventivo. Ele se liberta daquele acordo tácito estabelecido pelo sistema linguístico, quando o distanciamento da decodificação já pronta é maior. Cria, deste modo, palavras-desenhos da pauta musical. É um processo de aproximação fônica que, em convergência, terá o seu ponto convergente. Ou seja, será visto que o código muriliano se alarga nesse livro.
Veja-se, por enquanto, alguns exemplos de aproximações fônicas por identidade e diferença de sons. Vejam, formidável, formadável, formadove, formidondo, formidável, do texto Formidável de Convergência. Ou, quando ele brinca com Paulo Klee, em Convergência, no livro Metamorfose, Paulo Klee, brincando com a ideia da chave. Por esse processo construção-destruição, Murilo Mendes é poeta da estruturação e da expressão, que faz jogo com a palavra no texto à moda dos vanguardistas de 22, como também extrapola o contexto modernista aberto para o pós-modernismo dos textos da invenção muriliana. Nota-se a semelhança com as tendências concretistas, o que reforça a tese da vanguarda permanente em Murilo Mendes. Nele manifesta-se um nacionalismo de origem, pela oposição à estrutura opressora, ao tratar do mito da cordialidade, ou seja, ao constatar os falsos interesses do dominante que suga os bens de sangue ou de direito. Murilo realiza, em um discurso irônico, uma crítica à negatividade dessa situação. Quando ele diz, a máquina já se aprontou, o Nordeste inclina o corpo, mas toda a água que tem no maquinismo engenhoso cai em cima de um navio, onde o rei Alberto vem, se transforma num repuxo luxuoso e multicor. O rei achou muito lindo, a rainha achou também. Chegaram na capital bem limpinhos e lavados. Ficaram aqui no bem bom, caiam libras do céu. Depois voltaram para a Europa. Quando passam no Nordeste, o Nordeste já secou. Do livro História do Brasil, A Máquina d'Água. Assim, a amizade do diálogo com o interlocutor dá à ironia um tom de desatar a língua e o espírito, permitindo a leitura das entrelinhas, das meias palavras. A aparente perda de tempo é, na verdade, ganhar tempo, pois permite uma consciência mais profunda da verdade. E a verdade é a falsa relação de cordialidade entre dominantes, no caso os portugueses, e os dominados, no caso os brasileiros. O Brasil seca, enquanto o estrangeiro se diverte. Essa ambiência de Brasil, terra de estrangeiros, revelada pelo discurso irônico, é um dos caminhos para a paródia. É o caso das canções de exílio murilianas. Nestas, o poeta toma o discurso do outro para dizer o contrário, em analogia com o discurso irônico, ou com toda a palavra do outro empregada em duplo sentido. As canções do exílio murilianas atualizam a canção ufanista de Gonçalves Dias, Às Avessas. E o poeta diz, minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Eu morro sufocada em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100 mil réis a dúzia. Ai, que me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Canção do Exílio, livro Poemas. O texto evidencia a consciência real da situação Brasil. O eu lírico sente-se exilado em sua própria terra. O eu que aparece no texto é igual a nós brasileiros, tomados nesse contexto poético da lírica moderna por todos que no universo se sentem exilados, isolados do sistema do qual fazem parte, como todos nós nos dias de hoje, de pandemia, de isolamento social, ameaçado por um vírus que não dominamos. Entretanto, a vulgarização do valorizado por Gonçalves Dias torna-se tão forte que o poeta cria uma nova canção de exílio. Nesta, o exilado está feliz, está no Brasil, país benevolente, bom pai para os estrangeiros, mas inquisidor para os seus filhos natos. E ele diz, sou
personagem da Estranja, me transportaram para cá. Para falar com franqueza, embora me chamem gringo, me sinto melhor aqui do que me sentia lá. Não permita, Deus, que eu morra tendo voltado para lá. Eu aqui uso prestígio de consignê de ouro, empresto dinheiro a juros, sou ouvido na eleição. Está no Arlequim de Bumba, meu poeta, um livro que foi retirado dessa edição de José Olímpio. O registro às avessas ou à direita da história nacional será feito passo a passo, indo do contexto do Brasil colônia até a Revolução de 30, não deixando de lado o aspecto do poema piada, tão próximo dos modernistas das primeiras horas. O sujeito para falar bem, essa turma é que nos serve, o resto só tem garganta. Conosco sim, bandolim, conosco sim, bandolim, conosco sim, bandolim. Está no texto Coro do Bumba, meu poeta. No exemplo acima, do Conosco sim, bandolim, do Bumba, meu poeta, a culpa do malogro em que vive o povo aplica-se não só ao estrangeiro usurpador, mas também aos doutores e suas falácias. A figura do deputado demagogo é atualizada por Murilo Mendes, que ele diz: que multidão oportuna, arranjarei uns 1000 votos, vou ganhar as eleições, meus amigos. Vim trazer uma esplêndida notícia. As últimas leis sociais exigem que o povo mande o deputado Bumba, meu poeta. A toda essa pressão social, levada num tom de blague, de brincadeira, assume seu último livro Hipótese, um caráter de angústia, ameaçado pela morte. Entretanto, o caminho lúdico dos primeiros livros está em harmonia com as manifestações vanguardistas de 22. O poeta, em busca da liberdade, faz uma antropofagia da cultura, através de 2 caminhos interpenetrantes. Ele traz verdade e justiça, como diz a tradição mítica, mas busca liberdade e é o comilão que digere tudo, como um grande antropófago. O poeta é justo na escolha angustiante de suas palavras, na vontade de revelar verdades que sejam de interesse permanente para a humanidade. Seu metapoema Texto de Informação mostram, inclusive, consciente dessa situação, quando ele diz: inserido numa paisagem quadrilíngue, tenta operar com violência essa coluna vertebral, a linguagem. Esquadrinho nas palavras meu espaço, meu tempo justaposto, e dobro-me ao fácil dos fatos quem veste a página branca. Perdoai-me, Valéry, Drummond, as palavras coisas são belas no seu vestido justo, criado por alfaiates óticos. Texto de informação, convergência. O poeta aí é um antropófago nessa devoração da cultura, revelada inclusive na deglutição de muitos nomes consagrados, que ele continua quando ele diz: eu tenho a vista e a visão, soldei concreto e abstrato, verbenizei-me, João Cabralizei-me, Francisponjei-me, Mondrianizei-me, do texto de informação de convergência. Chega a criar um discurso paralelo ao do outro, marcando nele algumas características, algumas convenções, fazendo o que se considera uma estilização. É um processo bastante usado no livro Convergência. Ele escreve à moda de: em Murilo, o espírito vanguardista e as vanguardas europeias nacionais se fundem à sua cosmogonia. Então ele extrai do surrealismo, de Breton, do futurismo marinetiano, do dadaísmo, do cubismo, expressionismo, lições que serão aliados ao seu estado de bagunça, quando ele diz: e viva eu que inauguro no mundo o estado de bagunça transcendente. Ele cria uma ordem desordem como criador. E apesar de se dizer diversos a manifestos e teorias, obediente a uma lógica interna, ele disse adverso, mas veja o que ele declara: não me escrevo nenhuma teoria. Está no primeiro livro, Poema, no poema Mapa. Mas ele publica poemas na revista Antropofagia, aderindo à ambiência de transformação do tabu em totem, impregnado de pau-brasil, falando inclusive uma linguagem nacional, popular, quando ele diz: Deodoro, todo nos trinques, bate na porta de D. Pedro. Seu imperador, deu fora,
que nós queremos tomar conta dessa bugiganga. Mande vir os músicos, o imperador camarada responde, pois não, meus filhos, não se vestem, me deixe calçar as chinelas, podem entrar à vontade. Só peço que não me bulam nas obras completas de Victor Hugo. A informalidade do texto, a vulgarização da linguagem dos dois líderes, Marechal Deodoro e Dom Pedro II, que passa a ser Dom de Dom Pedro, imperador pelo imperador, é a utilização da língua natural e neológica com aproveitamento de todos os erros do Manifesto Antropófago. Ele desvela, portanto, uma posição vanguardista em rompimento com as normas vigentes. E o processo muriliano da construção e destruição pode ser visto no nível do poema, da imagem e da palavra. No poema, percebe-se o texto que está em aberto, é um poema por fazer, endereçado a outras construções, como já se constatou nas versões da Canção do Exílio, como se vê, por exemplo, numa destruição rito, uma parte do rito cadenciada na afirmação do princípio igual ao fim, quando ele diz, no meu princípio está meu fim. Os tempos se sucedem, se acavalam em engrenagem, se auto-esfregando, se roendo, se recriando, em contínua autoinvenção e metamorfose. O tudo já escrito, repensado, leva à anulação do próprio espaço do poema pelo final texto igual ao princípio texto. E ele chega no seu livro Hipótese dizer nel tui quadri c'è un paese secreto cresciuto con te fino alla dimensão del cosmo. Quando ele reconhece que existe no pintor uma dimensão do cosmo e ainda acrescenta na geometria fantástica, quando ele vai falar aí do Paul Klee, que é aquele que conseguiu colocar ordem no movimento espaço-temporal. Continuando a qualidade das coisas já vistas até aqui, vão se ambientando cronisticamente, inclusive pela palavra bruto, que aparece como adjetivo que Murilo gosta. Quando ele fala da casa burguesa, num poema seu, ele diz um bruto interesse. Ocorre uma constante no processo imagético. Ele acompanha uma imagem, por exemplo, como a imagem pedra, ou cavalo, ou azul, ou nuvem, ou árvore, musa, mulher, buquê. Uma exemplificação que eu não vou fazê-la por inteiro, mas vocês podem ver na imagem buquê, que vai num crescendo. Ele fala em buquê, na imagem, ao invés de flores, em braçadas de... Ele diz, trazei-lhe descantos, braçadas de musas. Está no poema O Poeta Morto. As musas avançam e ele diz que me contém a musa, e todas as gerações da musa desde o princípio, e antecipação do livro Tempo e Eternidade. E depois vai das braçadas de musa, tornam-se braçadas de nuvens. Atiro uma braçada de nuvens no monumento da musa anônima, que evolui para o buquê de nuvens. Ó demônio moderno, áspero anjo! E o profundo buquê de nuvens nos acena, de Tobias e o anjo. Ele assim continua, no ritmo cadenciado, em busca de precisão, num processo imagético, até chegar em buquê de vidas, e nos diz, cruel azul de um buquê de vidas, que surge a guerra. A conotação social do novo momento imagético, com crueldade humana que gera violência, miséria, abandono, guerra, é outra parte do sintagma, que seriam as flores. No momento esperado seria buquê de flores. Aparece metaforicamente como beleza, harmonia humana que se distancia da vida interior plena, de essência, por adotar a guerra. Esse estado de guerra vai gerar o nascimento da forte imagem negativa, plena de angústia, a bomba, aquela mesma angústia que vai aparecer no seu último livro, Hipótese. O temor dos temores existenciais, a destruição do homem pelo próprio homem, os campos de cadáveres, o cima da paz que decodificou nas flores de buquê de flores se destrói. As rosas se pervertem, quebram vidraças. O jasmineiro é o lugar do suicídio. Poema Xodó, de Murilo Mendes.
A imagem buquê é negativa, é o buquê da noite. O estado de malícia é o estado de inocência da pureza, as flores que o azul carregavam. E agora, um golpe eterno é a morte para a vida eterna, mas a eternidade está em potencial no próprio ser do indivíduo que vive com suas lutas internas. E o processo construção-destruição alcança a palavra mureliana, quando ele chega a um novo código. Isso especialmente em convergência, quando ele utiliza de palavras estrangeiras, palavra desenho, música, e inventa mesmo dentro do sistema secundário. Por exemplo, nós temos um poema que representa muito essa imagem, quando ele fala, ele remonta a ideia da bota de 7 léguas e fala em botas de 7 pedras. Ele diz no tédio da varanda, as botas de 7 pedras comem léguas de aborrecimento. Essa descontinuidade vai se concretizando na Convergência de Convergência, que é um livro dividido em convergência e sintaxe. Na primeira delas se subdivide nos grafitos e murilogramos, que são as palavras de Murilos, que são encampados pelo poema Exergo e que leva a nós entendermos que ele é capaz de utilizar como desinência verbal os pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles. E escreve, lacerado pelas palavras bacantes, visíveis, táteis, audíveis, Orfeu, impede mesmo assim sua diáspora, mantendo nervo e ságona, of tu, orfele, of nós, of vós, orfeles. Essa ideia da construção remontando, ele chega a palavras, desenho, música até, quando ele cria um poema que a identificação do significado passa só pelo alfabeto na primeira coluna, em palavras inventadas em forma de tandem. Quando ele diz ardempra neclausis, bisdromina gewolt, canesto fratapeço, desdomina fanúria, e termina até o Z quando ele diz vercálbero tarnela, xdédalo vedrinca, xdedráufila, perclômino. É só a forma de identidade é por esse alfabeto. Mas essa sua construção, ao chegar em hipótese, chega de forma sofrida, mas gera uma fortaleza porque vem carregada com a morte, com a angústia na Europa. A informação de epigramas, homenagem, programa, é de que angústia e morte se unem. O manifesto é latente, caminhando essa nova união. O livro é italiano, eu vou ler em português para vocês. Consultemos a estatística, essa angústia é definível. Não só dialogar com o outro, nem sofrer com meu semelhante. Ele fala do infarto, da constante capacidade humana de vencer a angústia, nascida do mundo aterrado, do mundo sem máscara. E esse homem que se mascara muito mais pela distância de sua essência, pelo seu estar no mundo, seu maior sentido de existência, já nasceu com ele o projeto da morte. Quando ele diz, o homem fede desde o início dos tempos. A morte é visível, a vida clandestina. Esse livro tem pontos, barra, jogo rotativo de palavra. Ele vai criando continuando o processo de verticalização, as palavras em maiúsculo, o nome Mallarmé, Gongora, William Blake, todos em maiúsculos, e até que ele chega às perguntas. A morte será oval ou quadrada? Quem hospeda com um teorema? Quem verdadeiramente, rompendo o sol arcaico do ser, poderia cobiçar? A morte oval ou quadrada não será escrita jamais. Todas essas indagações, e que nós podemos ver acrescidas por outras muito importantes, como ele faz com o poema Il Quadro, o quadro, que nós temos um estudo muito interessante neste livro, através da imagem do Murilo fazendo o Fanaic, nós temos que a cena pode se tornar desagradável, como na homenagem a Zavattini, a carta Zavattini, em que ele chega, escritores ou não, é vedado pensar em morte no trabalho. O conceito de morte prejudica as instituições,
os planos do Estado, o desenvolvimento da indústria, a estabilidade do tecnocrata. Também, aos cineastas, não é aconselhável iludir a morte, especialmente em preto e branco. A guerra revela a culpa do homem de não saber administrar sua vida, perdido ao fio que o leva à paz. A título de conclusão, temos que o processo da invenção em busca da liberdade, uma leitura crítica da poética de Murilo Mendes, ressignifica, portanto, a criação muriliana como marca de vanguarda permanente na poética libertária, sagrada, profana, ressaltando o lúdico, irônico, alegórico deste poeta, de olho armado na cultura universal. Ao considerar o contínuo da construção da instituição, do código estabelecido em convergência, aberto por livre hipótese. Nesse momento de pandemia, quando se fala em inovação, reinvenção, mudança, novo, invenção livre instaurada na poética muriliana, aparece como caminho para se chegar a um produto inovador. E aí está Murilo Mendes, que nasce inventivo nos seus 120 anos. Poesia como solução saudável e crítica para o novo real. Muito obrigada, que eu tenho para hoje.